Um belo dia, o pequeno Rodrigo estava programando o seu site utilizando o vovô PHP. Muita gente aí nem sabe o que é isso ou nunca usou na vida, mas quem é das antigas vai entender o que eu tô falando. Enquanto eu estava programando sozinho ali, eu pensei, como é que eu faço para conseguir testar isso daqui para garantir que eu não tô explodindo assim, para garantir que, sei lá, o novo método que eu coloquei não estourou o meu método de pagamento que eu estava fazendo. Então, o jovem Rodrigo se prostrou na frente do computador e fez o que os maias e os astecas faziam antes do vibe coding. Fui pesquisar no Google, no KD, fui ler um livro, assim que a gente fazia antigamente, a gente não perguntava para IA. E lá no meio das pesquisas, eu descobri o famigerado PHP Unit. Se você sabe do que eu tô falando, tu é velho, tá? Tu é velho. Isso foi incrível. Uma epifania tomou conta ali do pequeno Rodrigo. Porque eu pensei, porra, agora eu consigo fazer o meu código e verificar se ele tá funcionando enquanto eu tô desenvolvendo ali, sem ter que ir lá no final abrir manualmente, abrir as paginazinhas, ver se tá tudo funcionando. Ó, eu fiz aqui com o celular, mas na época nem tinha celular, era na tela mesmo aqui. Lá naquela época era Symbian. Quem é que lembra do Symbian aí? E tomado pela curiosidade, eu fui pesquisar mais do assunto e fui ver como que se usava aquilo ali, como é que era essa tecnologia, como assim? Eu vou para um programa que testa o meu site, sabe? Como se fosse um programinha paralelo, um código paralelo ao que eu tenho. E no meio das minhas pesquisas de código, eu comecei a descobrir que antes mesmo do código, a gente tinha uma coisa que chamava tipo de teste. E eu achava que ia ser tipo, vai lá, faz e testa. Não. A gente tem tipo de teste diferente. E como testar as coisas de maneira diferente. E daí eu fui ver que tem os testes manuais, que a gente já fazia quando era programador, que era basicamente rodar e abrir o nosso site, mas tinha metodologia, tinha jeito de fazer aquilo. E que cada tipo de teste tinha uma metodologia, um jeito de fazer, e que era responsável por uma parte ali do meu sistema. E conforme eu fui aprendendo, eu me deparei com o primeiro teste que a gente vai se deparar quando vai pesquisar sobre testes, na parte de testes. E não vai ser o teste unitário. Naquela época a gente já fazia teste unitário, eu queria uma coisinha um pouquinho melhor. E a primeira coisa é o teste funcional, que é basicamente a gente pegar a nossa função, a nossa feature que a gente está desenvolvendo e testar para ver se aquele pedacinho está funcionando. Aqui que é onde a gente vai ficar ali 60% do tempo. A gente vai ficar testando, geralmente. Vai ser a parte funcional ali. Depois que eu aprendi direitinho o que é um teste funcional, que ele é feito ali para testar uma user story. Sim, nessa época já tinha Kanban e já tinha metodologia ágil. Inclusive, muito mais do que tem agora, tá? Esses Go Horse da vida aí disfarçados. E depois de aprender minimamente como é que faz isso, como é que isola os testes e tudo mais, eu fui estudando um pouco mais e fui ver o que é os testes end-to-end. E talvez não seja a ordem certa de aprender os testes, mas foi assim que eu aprendi. Esse vídeo aqui é da minha experiência, como é que eu aprendi. Ok? E nos testes end-to-end, meu amigo, ali que eu aprendi que o usuário é teu pior inimigo. Porque se você é analista de testes, ou até mesmo desenvolvedor, foi testar uma user story, você sabe que enquanto você está testando ali, digamos, o seu formuláriozinho novo, o seu crudezinho novo, é tudo lindo. Entendeu? Você preenche o seu formulário, clica em salvar, salva, você clica em editar, faz ali, tudo funciona, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você faz sua automaçãozinha, passa e entrega o código. Mas quando a gente vai pro end-to-end, é como se a gente estivesse adentrando o lado negro da força, assim. Aqui a gente aprende que às vezes 2 mais 2 é 5, porque o PO definiu isso e mesmo não fazendo sentido lógico, é a regra do negócio. E a gente tá ali para testar a regra do negócio. E aqui a gente aprende que às vezes esse cálculo de 2 mais 2 ser 5, o usuário consegue fazer ser 8. Porque ele configurou lá no perfil dele, no sistema, que quando ele coloca 2, na verdade é 3, que na parafuseta da rebimboca, e no final dá 8. E não tá errado. Para você não ficar muito perdido, o teste end-to-end, como o nome sugere, ele vai de ponta a ponta, tá? De fim a fim. A ideia ali é a gente testar um fluxo real de usuário, geralmente. Tipo, sei lá, o cara entra na aplicação, cria um cadastro de cliente, aí ele edita o cliente, aí esse cliente aparece na tela, sei lá, da galera que fica ligando de call center ali, tem que ligar para esse cliente aqui, aparece. Aí nessa outra tela o cara consegue clicar e inicia uma conversa pro WhatsApp. Sei lá, um troço assim. Não é só ali o formuláriozinho, não é só aquela partezinha. Ele vai passar por diversas etapas, diversas telas, às vezes até mesmo sistemas diferentes. E aqui, pra mim, é onde o filho chora e a mãe não vê, tá ligado? Esses testes eles vão ser importantes porque eles vão cobrir uma maneira mais macro o sistema. Ele não vai te garantir só que o cadastro do cliente está funcionando. Vai te garantir que quando tu cadastra o cliente, sei lá, o teu trigger tem que disparar para um gerente que tem cliente novo, tá funcionando.
Ou que, sei lá, quando tu cadastra um cliente novo, ele cadastra uma função numa agenda que daqui a 30 dias tem que te lembrar de atualizar aquele cadastro, entendeu? E como você pode ver, eu tenho um pouco de trauma desses testes. Um pouco de trauma mesmo, vou negar. Então, enquanto eu estava aprendendo o teste end-to-end, eu tive que abrir a minha cabeça, eu tive que o Rodrigo pequenininho ali, desenvolvedor, começou a entender mais ou menos que às vezes desenvolver e fazer toda essa parte de teste ao mesmo tempo não ia ser tão simples assim. E é por isso que a gente tem o desenvolvedor e o analista de testes, porque para fazer as duas coisas junto é foda. E também que existem outros testes, outras nuances ali no meio. Não é só funcional, que é um pedacinho, ou end-to-end, que é tudo. Enquanto eu estava estudando ali a parte do end-to-end, eu descobri que tem outros tipos de. Um desses, por exemplo, é o teste de integração. Ele é um teste que vai ficar meio no meio do caminho, não sei se você consegue entender. Ele não vai testar só uma coisinha pequenininha, ele não vai testar o fluxo de ponta, ele vai ficar no meio do caminho. Então vai ser ali quando esse lado aqui do sistema vai mandar uma coisa para esse lado aqui do sistema e no meio do caminho alguma coisa conversa e tu testa ali esse meio do caminho. Só para tu entender um pouquinho. Um exemplo prático que todo mundo usa no dia é quando tu vai fazer login em alguma plataforma e tem aquela parte de integração ali com o Google, o Facebook ou qualquer outra plataforma, onde tu vai fazer o login, tu não vai botar o teu login e senha, ele vai usar uma outra credencial tua, uma outra conta tua para logar nessa aplicação. Então ali é uma integração que é feita entre dois sistemas que não necessariamente pertencem à mesma companhia, inclusive. A gente pode ter testes de integração que são da mesma empresa, ou a gente pode ter testes de integração que são de empresas externas, que não estão vinculadas ali à empresa que tu está trabalhando. Estudando ali um pouco mais sobre essas integrações, que é um teste ali que a gente consegue, por exemplo, como desenvolvedor, fazer mais no dia a dia, que a gente deve, inclusive, eu descobri o Postman, que é uma ferramenta que ajuda muito a fazer essa parte de integração. Inclusive, eu não vou falar muito aqui, porque já tem vídeo no canal, deve ter um card por aqui em algum lugar, tá? Que eu explico ali como é que a gente integra o Postman com o MCP para conseguir testar esses rolês rapidinho ali. E eu estudando ali e entendendo, eu descobri que o teste em si, ele é simples. Ele vai pegar uma requisição, que é um pacotinho que a gente vai fechar, vai enviar essa requisição vai ser processada por esse serviço externo ou um serviço ali que não está naquele código, e esse serviço externo vai dar uma resposta. E a gente vai testar se, com base no que a gente enviou, a resposta é coerente. Basicamente isso, sacou? Então ali o fluxo de trabalho ali para quem vai fazer um teste de integração vai ser basicamente sempre o mesmo. A gente vai querer descobrir qual que é a requisição, vendo na documentação, falando com o dev, ou coisa parecida. Pegar essa documentação, criar a nossa requisição, enviar para o serviço, pegar o retorno, testar o retorno. Simples. E o mais importante aqui, sabendo o que a gente está enviando e retornando. Nessas horas, o analista Enzo, tá, que faz tudo com a IA e pergunta a regra de negócio para a IA, pode se ferrar. Porque aqui a gente precisa de um conhecimento um pouquinho mais profundo sobre o negócio para entender direitinho o que a gente está enviando e qual a expectativa que a gente vai receber, para não testar coisa errada ali no meio. Mas o bom desse teste é que ele geralmente vai depender do usuário ou de regra maluca. Ele é um testezinho fechadinho, ele tá ali contidinho na dele. Vai enviar, vai receber, vai verificar. Envia, recebe, verifica. O mundo é bonito aqui nos testes de integração. Ah, o mundo é mais bonito por aqui. E depois dessa historinha de como eu fui aprendendo cada tipo de teste e como é que faz isso, eu, ao final dessa trajetória, podia me considerar o famoso Junin. Sim, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota. Com esses 7 de habilidades que eu comentei com vocês aqui nessa minha história, você pode se considerar um analista de teste Junin. Aprendendo isso daí, você vai conseguir dominar ali o set inicial das habilidades que um analista de teste precisa para testar. Seja para testar manualmente ou com automação. E daí envolve umas coding skills, umas coisinhas diferentes, que a gente vai falar num outro vídeo. Mas eu, e provavelmente você que está vendo esse vídeo, temos ainda um longo caminho na frente nessa nossa história. Porque o Rodrigo jovem, ele ainda precisava aprender a gerar relatório, a analisar gráfico, a planejar teste, a escrever casos de teste melhor, a gerar ciclos de casos de testes, e tantas outras coisas. Aprender a aturar up ou na reunião, aprender a ter jogo de cintura com empresa corporativa. Se algum chefe tá vendo esse vídeo, não leva pro pessoal. E se algum ex-chefe tá vendo esse vídeo, também não é nada pessoal. E se você tiver interesse em saber como é que essa história segue, quais são as outras skills que a gente vai aprendendo, o que a gente precisa para evoluir nessa carreira, deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Rodrigo, esse é o QA Sem Teste e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, falou, fui!